Capítulo 4. A perspectiva sociológica, o homem na sociedade. Ao chegarem a uma certa idade, as crianças ficam profundamente admiradas com a possibilidade de se localizarem em um mapa. Parece estranho que a vida familiar de uma pessoa tivesse transcorrido inteiramente numa área delineada por um sistema de coordenadas impessoais e até então desconhecidas na superfície de um mapa. As exclamações da criança "estive aqui" ou "agora estou aqui" revelam um assombro pelo fato de que o local das férias do verão passado, um local marcado na memória por fatos pessoais como a propriedade do primeiro cachorro ou uma coleção secreta de minhocas, tenha latitudes e longitudes específicas determinadas por estranhos que não conhecem o cachorro, as minhocas ou a própria criança. Essa localização do eu, em configurações concebidas por estranhos, constitui um dos aspectos mais importantes daquilo que talvez eufemisticamente é chamado de crescer. Uma pessoa participa do mundo real dos adultos por possuir um endereço. A criança que talvez recentemente poria no correio uma carta endereçada à vovó, agora informa a um colega caçador de minhocas seu endereço exato, sua rua, sua cidade, seu estado e o que mais for necessário. E vê sua tentativa de ingressar na cosmovisão adulta, legitimada espetacularmente pela chegada da carta do amigo. À medida que a criança continua a aceitar a realidade dessa cosmovisão, continua a colecionar endereços. Tenho 6 anos, meu nome é Brown, como de meu pai, porque meus pais são divorciados, sou presbiteriano, sou americano, ou quem sabe estou na classe especial dos meninos inteligentes. Os horizontes do mundo, na maneira como os adultos o definem, são determinados pelas coordenadas de cartógrafos remotos. A criança pode exibir identificações alternadas ao se apresentar como pai, ao brincar de casinha, como um cacique indígena ou como Davy Crockett, mas não deixará de saber em nenhum momento que está apenas brincando e que os fatos reais a seu respeito são aqueles registrados em sua ficha escolar. Abandonamos as aspas e assim denunciamos que nós também fomos induzidos à sanidade em nossa infância. É claro que devíamos escrever todas as palavras-chave entre aspas, saber, reais, fatos. A criança sadia é aquela criança que acredita no que está registrado na sua ficha escolar. O adulto considerado normal é aquele que vive dentro das coordenadas que lhe foram atribuídas. Aquilo que se chama consenso geral é, na verdade, o mundo dos adultos aceito como óbvio. A ficha escolar, então, transforma-se numa ontologia. Agora a personalidade passa a ser identificada naturalmente com a maneira como a pessoa está localizada com precisão no mapa social. O que isso significa para a identidade e as ideias de uma pessoa será tratado mais extensamente no próximo capítulo. O que nos interessa agora é a maneira como essa localização informa ao indivíduo aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele pode esperar da vida. Estar localizado na sociedade significa estar no ponto de intersecção de forças sociais muito específicas. Geralmente, quem ignora essas forças age com risco. A pessoa age em sociedade dentro de sistemas cuidadosamente definidos, de poder e prestígio, status. E depois que aprende sua localização social, passa também a saber que não pode fazer muita coisa para mudar a sua situação. A maneira como os indivíduos de classe mais baixa usam o pronome eles exprime com bastante exatidão essa consciência da heteronomia da vida de uma pessoa. Eles arrumam as coisas dessa ou daquela maneira. Eles dão o tom. Eles fazem as regras. Talvez não seja muito fácil identificar esses eles com determinados indivíduos ou grupos sociais. E o sistema, entre aspas, o mapa traçado por estranhos, sobre o qual tem-se de continuar a rastejar. Mas isso seria uma maneira unilateral de se considerar, abre aspas, o sistema, fecha aspas, que se pressupõe que esse conceito perde seu significado quando uma pessoa passa para as camadas superiores da sociedade, mobilidade social,
A rigor haverá uma maior sensação de liberdade, de movimento e decisão, o que será a verdade. Mas as coordenadas básicas dentro das quais pode mover e tomar decisões ainda terão sido traçadas por outros, na maioria estranhos, e muitos deles mortos há muito tempo. É o conceito de fato social, de forças sociais. Até mesmo o autocrata total exerce sua tirania contra uma constante resistência, não necessariamente uma resistência política, mas a resistência dos costumes, a resistência das convenções e a resistência do simples hábito. As instituições trazem consigo um princípio de inércia, talvez alicerçado em última instância na rocha firme da estupidez humana. O tirano constata que, embora ninguém se atreva a contestá-lo, mesmo assim suas ordens serão frequentemente anuladas por mera falta de compreensão. A trama alienígena da sociedade se reafirma até mesmo diante do terror. Entretanto, deixemos de lado a questão da tirania. Nos níveis ocupados pela maioria dos homens, inclusive esse autor, e supomos quase todos os leitores dessas linhas, a localização na sociedade constitui uma definição de regras que têm de ser obedecidas. Como vimos, o consenso geral da sociedade entende isso. O sociólogo não contradiz esse entendimento, ele o aguça, analisa suas raízes, às vezes o modifica ou mesmo o amplia. Veremos mais tarde que a perspectiva sociológica finalmente ultrapassa o consenso geral do, entre aspas, sistema e do nosso cativeiro nele. Entretanto, na maioria das situações sociais específicas que o sociólogo se dispõe a analisar, ele encontrará poucos motivos para desmentir a ideia de que são, entre aspas, eles quem mandam. Ao contrário, eles terão ainda mais ascendência sobre nossas vidas do que julgávamos antes da análise sociológica. Esse aspecto da perspectiva sociológica pode ser melhor esclarecido pelo exame de duas importantes áreas de investigação. A primeira, o controle social, e a segunda, a estratificação social. Controle social é um dos conceitos mais utilizados em sociologia. Refere-se aos vários meios usados por uma sociedade para enquadrar seus membros recalcitrantes. Nenhuma sociedade pode existir sem que haja controle social. Até mesmo um pequeno bando, um pequeno grupo de pessoas que se encontrem apenas ocasionalmente, terá de criar seus mecanismos de controle para que o grupo não se desfaça em muito pouco tempo. É escusado dizer que os instrumentais de controle social variam muitíssimo de uma situação social para outra. A oposição numa organização comercial pode acarretar aquilo que os gerentes de pessoal chamam de entrevista final, e que as organizações criminosas chamam de último passeio de automóvel. Os métodos de controle variam de acordo com a finalidade e o caráter do grupo em questão. Em qualquer um desses casos, os mecanismos sociais funcionam de maneira a eliminar os membros indesejáveis. E como foi anunciado de maneira clássica pelo rei Christophe, o Haiti, quando mandou executar 1/10 de seus trabalhadores, entre aspas, para estimular os outros, servir de exemplo, a punição, a sanção, o desvio social. O meio supremo e, sem dúvida, o meio mais antigo de controle social é a violência física. Na sociedade selvagem das crianças é o mais importante. Entretanto, até mesmo nas polidas sociedades das modernas democracias, o argumento final sempre será a violência. Nenhum Estado pode existir sem uma força policial ou seu equivalente em poderio armado. Essa violência final pode não ser usada com frequência, poderá haver inúmeras medidas antes de sua aplicação, à guisa de advertência e reprimenda, mas se todas as advertências forem ignoradas, mesmo numa questão secundária como pagar uma multa de trânsito, o ato final será o aparecimento de 2 policiais à porta do cidadão, com algemas e um tintureiro. Até mesmo o guarda moderadamente cortês, que entregou o talão de multa, provavelmente portava uma arma em caso de ser necessário. E até mesmo na Inglaterra, onde os guardas não portam armas, o policial receberá uma se a situação exigir.
Nas democracias ocidentais, onde prevalece a ênfase ideológica na submissão voluntária às leis votadas por representantes populares, essa presença constante da violência oficial ela é menos visível. O importante é que todos saibam que ela existe. A violência é o alicerce supremo de qualquer ordem política. O consenso geral da sociedade percebe isso, o que talvez tenha alguma coisa a ver com a generalizada relutância popular em eliminar a pena capital do direito penal, embora provavelmente essa relutância se baseie em doses iguais de estupidez, de superstição e do bestialismo congênito que os juristas partilham com a maior parte de seus concidadãos. Contudo, a afirmativa de que a ordem política repousa, em última análise, na violência também é válida em relação aos estados que aboliram a pena capital, pena de morte. Sob certas circunstâncias, os membros da Polícia Estadual de Connecticut, onde uma cadeira elétrica adorna a penitenciária central, recebem permissão para usar suas armas. Mas a mesma possibilidade está aberta a seus colegas de Rhode Island, onde as autoridades policiais e penitenciárias não desfrutam das vantagens da pena de morte. Não é preciso ressaltar que nos países de ideologia menos democrática e humanitária, os instrumentos de violência são exibidos e empregados com muito menos discrição. Como o uso constante da violência seria impraticável e, além disso, ineficiente, os órgãos oficiais de controle social confiam sobretudo na influência inibidora da disponibilidade dos meios de violência. Por vários motivos, essa atitude geralmente se justifica em qualquer sociedade que não esteja à beira da dissolução catastrófica, como, digamos, uma sociedade em situações de revolução, de derrota militar ou que está sofrendo um desastre natural. O motivo mais importante é o fato de que, mesmo nos estados ditatoriais ou terroristas, um regime tende a ganhar aquiescência e até mesmo aprovação, com a simples passagem do tempo. Não cabe aqui entrar na dinâmica sociopsicológica desse fato. Nas sociedades democráticas, há no mínimo a tendência de a maioria das pessoas ir aceitando os valores em nome dos quais os meios de violência são empregados. Isso não significa que esses valores tenham de ser bons. A maioria dos brancos em algumas comunidades do sul dos Estados Unidos pode ser, por exemplo, favorável ao uso da violência por parte de serviços policiais a fim de manter a segregação. Mas significa que a utilização dos meios de violência é aprovada pelo grosso da população. Em qualquer sociedade normal, a violência é utilizada com parcimônia e como último recurso. E a mera ameaça dessa violência final basta para o exercício cotidiano do controle social. Para os fins a que nos propomos, o fato mais importante a salientar é que quase todos os homens vivem em situações sociais nas quais, se todos os outros meios de coerção falharem, a violência pode ser oficial e legalmente usada contra eles. Compreendido assim o papel da violência no controle social, torna-se claro que os, por assim dizer, penúltimos meios de coerção são quase sempre mais importantes para a maioria das pessoas. Embora haja uma certa monotonia quanto aos métodos de intimidação imaginados por juristas e policiais, os instrumentais subviolentos de controle social apresentam grande variedade e às vezes muita imaginação. É provável que após os controles políticos e legais se deva situar a pressão econômica. Poucos meios coercitivos são tão eficientes como aqueles que ameaçam o ganha-pão ou o lucro. Tanto os empregadores como os trabalhadores usam com eficácia essa ameaça como instrumento de controle em nossa sociedade. Entretanto, os meios econômicos de controle também são eficientes fora das instituições que compreendem o que chamamos economia. As universidades e igrejas utilizam sanções econômicas com a mesma eficiência, a fim de impedir seu pessoal de se entregar a uma conduta discordante que as respectivas autoridades julguem ultrapassar os limites do aceitável. Talvez não seja realmente ilegal que um ministro religioso seduza sua organista, mas a ameaça de ser impedido para sempre do exercício de sua profissão constituirá um controle muito mais eficiente sobre essa tentação do que a possível ameaça de ter de ir para a cadeia
É fora de dúvida não ser ilegal um ministro, um líder religioso expor sua opinião sobre assuntos que a burocracia eclesiástica preferiria ver sepultados no silêncio. Mas a possibilidade de passar o resto da vida em paróquias rurais de baixa remuneração constitui um argumento muito poderoso. É claro que tais argumentos são empregados mais abertamente em instituições econômicas propriamente ditas, mas a utilização de sanções econômicas nas igrejas e universidades não difere muito em seus resultados da que se verifica no mundo dos negócios. Onde quer que seres humanos vivam ou trabalhem em grupos compactos, nos quais são conhecidos pessoalmente e aos quais estão ligados por sentimentos de lealdade pessoal. Aquilo que os sociólogos chamam de grupos primários, mecanismos de controle a um só tempo muito potentes e muito sutis, são constantemente aplicados ao transgressor real potencial. Tratam-se dos mecanismos de persuasão, do ridículo, da difamação e do opróbrio. Já se descobriu que em discussões grupais que se estendem durante um certo período, os indivíduos vão modificando suas opiniões originais, ajustando-as à norma grupal, que corresponde a uma espécie de média aritmética de todas as opiniões representadas no grupo. O ponto a que leva essa norma depende, obviamente, do grupo. Por exemplo, se tivermos um grupo de 20 canibais discutindo o canibalismo com o não canibal, as probabilidades maiores são de que ao fim esse último saia convencido e que, com apenas algumas reservas para manter as aparências referentes, digamos, ao consumo de parentes próximos, acabará cedendo completamente ao ponto de vista da maioria. Mas se tivermos uma discussão entre 10 canibais que consideram a carne de pessoas de mais de 60 anos como dura demais para um paladar apurado, e 10 outros canibais que estabelecem um limite aos 50 anos, é provável que por fim o grupo concorde em estabelecer o limite em 55 anos, refugando como alimento os prisioneiros que ultrapassarem essa idade. É assim que se processa a dinâmica grupal. O que jaz no fundo dessa pressão aparentemente inevitável no sentido de um consenso será provavelmente um profundo desejo humano de ser aceito, talvez por qualquer grupo que estiver à mão. Esse desejo pode ser manipulado com toda eficiência, como bem sabem terapistas de grupo, os demagogos e outros especialistas no campo da engenharia do consenso. O ridículo e a difamação, que é a fofoca maldosa, são instrumentos potentes de controle social em grupos primários de todas as espécies. Muitas sociedades usam o ridículo como um dos principais controles sobre crianças. A criança obedece à norma não por receio de castigo, mas para não ser alvo de zombaria. Em nossa própria cultura, isso tem constituído uma importante medida disciplinar entre os negros do Sul. No entanto, a maioria das pessoas já sentiu um medo arrepiante de cair no ridículo em alguma situação social. A difamação, ou mexerico, como é bem sabido, é de especial eficácia em pequenas comunidades, onde a maior parte das pessoas conduz suas vidas num alto grau de visibilidade e possibilidade de inspeção por parte de seus vizinhos. Nessas comunidades, o diz que diz é um dos principais canais de comunicação, essencial à manutenção da trama social, a coesão social, Tanto o ridículo como a difamação podem ser manipulados deliberadamente por qualquer pessoa inteligente que tenha acesso às suas linhas de transmissão. Finalmente, uma das punições mais devastadoras à disposição de uma comunidade humana consiste em submeter um de seus membros ao opróbrio, que é o isolamento social, e o ostracismo sistemáticos. De certa forma, é irônico constatar que esse é um mecanismo de controle favorito de grupos que se opõem, em princípio, ao uso da violência. Exemplo disso seria a rejeição entre os menonitas. O indivíduo que quebra um dos principais tabus do grupo, por exemplo, envolver-se sexualmente com um estranho ou estranha, passa a ser rejeitado. Isso significa que, conquanto possa continuar a trabalhar e viver dentro da comunidade, ninguém jamais lhe dirigirá a palavra. É difícil imaginar um castigo mais cruel
Entretanto, essas são as maravilhas do pacifismo. Um dos aspectos do controle social que deve ser salientado é o fato de se basear frequentemente em afirmações fraudulentas. Num capítulo posterior, retomaremos a importância da fraude para uma compreensão sociológica da vida humana. Aqui frisaremos apenas que uma concepção de controle social é incompleta e, portanto, tendenciosa se esse elemento não for levado em consideração, a fraude. Um garotinho pode exercer considerável controle sobre seu círculo de colegas. Se tiver um irmão maior, que, se necessário, possa ser convocado para sovar algum adversário. Contudo, na falta de tal irmão, é possível inventar um. Nesse caso, só dependerá do talento de relações públicas desse garotinho conseguir traduzir essa invenção em um controle real. As mesmas possibilidades de fraude existem em todas as formas de controle social discutidas. É por isso que a inteligência contribui para a sobrevivência quando se trata de competir com a brutalidade, com a maldade e recursos materiais. Voltaremos ainda a esse ponto. Podemos então considerar que estejamos no centro, isto é, no ponto de maior pressão, de um conjunto de círculos concêntricos, cada um dos quais representa um sistema de controle social. O círculo mais exterior bem poderá representar o sistema legal e político, sob o qual somos obrigados a viver. É o sistema que, contra a vontade da pessoa, lhe cobrará impostos, a convocará para as forças armadas, a fará obedecer às suas inúmeras leis e a seus regulamentos, e, se necessário, a meterá na prisão, e, em último recurso, a matará. Não é necessário que uma pessoa seja um republicano direitista nos Estados Unidos para se perturbar com a contínua expansão do poder desse sistema, que atinge todos os aspectos concebíveis na vida de uma pessoa. Seria um exercício salutar anotar durante uma única semana todas as ocasiões, inclusive as fiscais, em que se sofreu as exigências do sistema político legal. O exercício pode ser concluído com a soma das multas e sentenças de prisão a que poderia levar a desobediência ao sistema. O consolo que poderia advir de tal exercício consistiria em perceber ou lembrar que os serviços policiais e judiciários são normalmente corruptos e de eficiência limitada. Outro sistema de controle social que exerce pressão contra a figura solitária no centro dos círculos é o da moralidade, dos costumes e das convenções. Só os aspectos mais urgentes desse sistema acarretam sanções legais, jurídicas. Isso não significa, entretanto, que se possa sem risco ser imoral, ser excêntrico ou mesmo ser anticonvencional. Nesse ponto, todos os outros instrumentos de controle social entram em ação. A imoralidade é punida com a perda do emprego. A excentricidade é punida pela perda das possibilidades de se conseguir outro. O anticonvencionalismo é punido pela rejeição dos grupos que respeitam aquilo que consideram ser, entre aspas, boas maneiras. O desemprego e a solidão talvez sejam castigos menores que ser levado arrastado por um policial, mas talvez a pessoa punida não pense assim. O desafio extremo aos costumes de nossa sociedade, que dispõe de um instrumental de controle bastante desenvolvido, pode levar ainda a outra consequência, a definição de uma pessoa como adoidada, como louca, né? A burocracia esclarecida, da qual fazem parte, por exemplo, as autoridades eclesiásticas de algumas denominações protestantes. Bom, o cara é um americano, né? Já não atira seus empregados discordantes no olho da rua. Mas, ao invés disso, o submete a um tratamento psiquiátrico. Dessa maneira, o indivíduo que não satisfaz os critérios de normalidade estabelecidos pela administração é ameaçado com desemprego e com a perda de ligações sociais. Mas, além disso, também passa a ser estigmatizado como uma pessoa que, com toda a justiça, poderá ser afastada inteiramente da categoria dos homens responsáveis, a menos que dê mostras de remorso, entende o que significaria entendimento, e resignação, o que significaria reação e tratamento. Assim, os inúmeros programas de, entre aspas, assistência, orientação, terapia,
levados a efeito em muitos setores da vida institucional contemporânea, fortalece enormemente o mecanismo de controle da sociedade como um todo, e principalmente daqueles seus argumentos onde as sanções do sistema político-legal não podem ser invocadas. Contudo, além desses amplos sistemas coercitivos exercidos sobre todos os indivíduos, há ainda outros círculos de controle menos gerais. A ocupação escolhida por um indivíduo, ou como geralmente acontece, a ocupação a que ele foi levado. Inevitavelmente o subordina a vários controles, muitas vezes bastante rígidos, aos controles formais de juntas de licenciamento, organizações profissionais e sindicatos, além, é claro, dos requisitos formais estabelecidos por seus empregadores. Ao lado desses controles formais, há outros informais impostos por colegas de profissão e companheiros de trabalho. Esse ponto também não exige maiores explicações. O leitor poderá alinhar seus próprios exemplos. O médico que participa de um programa de assistência médica pago por antecipação. O agente funerário que anuncia funerais baratos. O engenheiro industrial que não leva em consideração a obsolescência planejada em seus cálculos. O ministro que afirma não estar interessado no tamanho da sua congregação, ou melhor, o que age assim. O burocrata do governo que regularmente gasta menos que a verba consignada. O operário da linha de montagem que excede as normas tidas como aceitáveis por seus colegas, etc. As sanções econômicas são naturalmente as mais comuns e eficientes nesses casos. O médico se vê impedido de trabalhar em todos os hospitais. O agente funerário pode vir a ser excluído de sua associação profissional por falta de ética. O engenheiro poderá ser obrigado a entrar para os voluntários da paz, como também o ministro e o burocrata, para trabalhar, digamos, na Nova Guiné, onde ainda não existe obsolescência planejada, onde os cristãos são raros e muito dispersos e onde a máquina administrativa ainda é bastante pequena para ser relativamente racional. E o operário da linha de montagem poderá vir a descobrir que todas as peças defeituosas da fábrica sempre acabam em sua banca. Entretanto, as sanções de exclusão social, desprezo e ridículo também podem ser quase intoleráveis. Todo o papel ocupacional na sociedade, até mesmo em empregos muito humildes, traz consigo um código de conduta que não pode ser violado impunemente. Normalmente, a obediência a esse código é tão essencial para a carreira de uma pessoa quanto a sua competência técnica ou educação formal. O controle social do sistema ocupacional é da maior importância, porque é o emprego que decide como a pessoa pode fazer na maior parte da sua vida. De quais associações ele poderá tornar-se membro, quem serão seus amigos, onde ele poderá morar. Contudo, além das pressões da ocupação de uma pessoa, seus outros envolvimentos sociais também acarretam sistemas de controles, muitos dos quais menos rígidos, outros ainda mais inflexíveis. Os códigos que regem a admissão e permanência em muitos clubes são tão rigorosos quanto os que decidem quem pode tornar-se chefe na IBM. Em associações menos fechadas, as normas podem ser mais indulgentes e talvez só raramente um membro seja excluído. Mas a vida pode se tornar tão desagradável para o persistente não conformista que sua participação se torne humanamente impossível. É claro que os pontos cobertos por esses códigos tácitos, implícitos, variam amplamente. Podem incluir maneiras de vestir, linguagem, gosto estético, convicções políticas e religiosas, ou simplesmente maneiras à mesa. Em todos esses casos, porém, constituem círculos de controle que circunscrevem efetivamente o âmbito das possíveis ações do indivíduo na situação dada. Por fim, o grupo humano no qual transcorre a chamada vida privada da pessoa, ou seja, o círculo da família e dos amigos pessoais, também constitui um sistema de controle. Seria erro grave supor que esse seja necessariamente o sistema de controle mais débil de todos, apenas por não possuir os meios formais de coerção de alguns dos outros sistemas de controle. É nesse círculo que se encontram normalmente os laços sociais mais importantes do indivíduo,
Então, a desaprovação, a perda de prestígio, o ridículo ou desprezo nesse grupo mais íntimo tem um efeito psicológico muito mais sério que em outra parte. O fato de o chefe concluir que uma pessoa é imprestável pode ter consequências econômicas desastrosas, mas o efeito psicológico de tal opinião é incomparavelmente mais devastador para um homem se ele descobrir que sua mulher chegou à mesma conclusão. Além disso, as pressões desse sistema íntimo de controle podem ser exercidas nas ocasiões em que uma pessoa está menos preparada para elas. No trabalho, uma pessoa geralmente está em melhores condições de se resguardar, de se precaver e fingir que está à vontade. O familismo americano contemporâneo é um conjunto de valores que dá forte ênfase ao lar, como lugar do refúgio das tensões do mundo e da realização pessoal. Contribui bastante para esse sistema de controle. Um homem relativamente preparado psicologicamente para oferecer combate no seu escritório estará disposto a fazer qualquer coisa para preservar a precária harmonia de sua vida familiar. Ademais, o controle social daquilo que os sociólogos alemães chamam de a esfera do íntimo é particularmente poderoso devido aos próprios fatores da biografia do indivíduo, que entraram em sua formação. O homem escolhe uma mulher e um bom amigo em atos de autodefinição. Aquelas pessoas que ele conhece mais intimamente são aquelas com que ele tem de contar, para sustentar os elementos mais importantes que constroem a sua autoimagem. Portanto, arriscar a desintegração dos relacionamentos com essas pessoas equivale a arriscar perder-se a si mesmo de maneira inapelável. Não é de admirar, portanto, que muitos déspotas no escritório obedeçam prontamente às suas mulheres e tremam diante de um olhar de reprovação dos amigos. Se voltarmos à imagem de um indivíduo, localizado no centro de um conjunto de círculos concêntricos, cada um dos quais representa um sistema de controle social, podemos compreender um pouco melhor que situar-se na sociedade significa situar-se em relação a muitas forças repressoras e coercitivas. É o fato social, né? Ou forças sociais. O indivíduo que, pensando consecutivamente em todas as pessoas que talvez tenha de agradar, do inspetor do serviço de rendas internos até a sua sogra, julgar que toda a sociedade esteja montada em sua cabeça, não deve rejeitar essa ideia como uma perturbação neurótica momentânea. É provável que o sociólogo intensifique sua opinião, por mais que outros orientadores digam tratar-se de uma ilusão. Outra área importante de análise sociológica que talvez contribua para elucidar o pleno significado da localização na sociedade é a da estratificação social. O conceito de estratificação refere-se ao fato de que toda sociedade compõe-se de níveis interrelacionados em termos de ascendência e subordinação, seja em poder, em privilégio ou prestígio. Em outras palavras, estratificação significa que toda sociedade possui um sistema de hierarquia. Alguns estratos ou camadas sociais são superiores, outros são inferiores. A soma desses estratos constitui o sistema de estratificação de uma determinada sociedade. A teoria da estratificação é um dos setores mais complexos do pensamento sociológico. Estaria inteiramente fora dos objetivos desse livro apresentar qualquer espécie de introdução ao assunto. Bastará dizer que as sociedades diferem amplamente no tocante aos critérios segundo os quais os indivíduos são levados aos diferentes níveis, e que diversos sistemas de estratificação, utilizando critérios distributivos inteiramente diferentes, podem coexistir na mesma sociedade. É claro que os fatores que determinam a posição de um indivíduo no sistema de estratificação da tradicional sociedade de castas na Índia são muito diferentes dos fatores que determinam sua posição numa sociedade ocidental moderna, e as três principais recompensas da posição social: poder, privilégio e prestígio ou status, com frequência não se sobrepõem, antes existindo lado a lado, em sistemas de estratificação distintos. Em nossa sociedade, a riqueza muitas vezes leva ao poder político, mas não necessariamente. Além disso, existem indivíduos poderosos,
mas dotados de pouca riqueza. E o prestígio pode estar ligado a atividades sem nenhuma relação com a posição econômica ou política. Essas observações indicam que devemos agir com cautela ao investigar a maneira como a localização na sociedade envolve o sistema de estratificação, com sua enorme influência sobre toda a vida de uma pessoa. O tipo de estratificação mais importante na sociedade ocidental contemporânea é o sistema de classes. O conceito de classe, como a maioria dos conceitos na teoria da estratificação, tem sido definido de várias maneiras. Para os nossos objetivos, será suficiente entender classe como um tipo de estratificação, no qual a posição geral de uma pessoa na sociedade é determinada basicamente por critérios econômicos. Em tal sociedade, a classe a que se chega é tipicamente mais importante do que a classe em que se nasceu, embora a maioria das pessoas admita que essa tem influência profunda sobre aquela. Além disso, uma sociedade de classes é uma sociedade de alta mobilidade social. Isso significa que as posições sociais não são fixas, que muitas pessoas mudam suas posições para melhor ou para pior no decorrer de sua vida e que, consequentemente, nenhuma posição parece inteiramente segura. Por isso, os símbolos da posição de uma pessoa são de grande importância, isto é, pelo uso de vários símbolos, como objetos materiais, estilos de comportamento, gosto, linguagem, tipos de associação e até opiniões apropriadas. Uma pessoa está sempre a mostrar ao mundo o ponto a que chegou. E é isso que os sociólogos chamam de símbolos de status, que tem despertado grande atenção nos estudos de estratificação. Max Weber definiu classe em termos das expectativas razoáveis que o indivíduo pode ter em vida. Em outras palavras, a classe de uma pessoa determina certas possibilidades ou oportunidades quanto ao destino que a pessoa pode esperar ter na sociedade. Todo mundo admite isso em termos estritamente econômicos. Um indivíduo de classe média superior, de digamos 25 anos de idade, tem muito mais possibilidades de possuir daí a 10 anos uma casa elegante, 2 carros e uma casa de campo do que outro indivíduo da mesma idade de classe média inferior. Isso não significa que esse último não tenha nenhuma possibilidade de obter essas coisas, mas simplesmente que se encontra em desvantagem estatística. Isso não é de modo algum surpreendente, porquanto de saída a classe foi determinada em termos econômicos, e uma vez que o processo econômico normal garante que dinheiro atrai dinheiro. Contudo, a classe determina as possibilidades na vida em muitos outros sentidos, além do puramente econômico. A posição de classe de uma pessoa determina o seu nível de educação e o nível de educação que seus filhos provavelmente terão. Determina os padrões de assistência médica desfrutados por ele e sua família. E, por conseguinte, as expectativas de vida no sentido literal da palavra. As classes superiores de nossa sociedade alimentam-se melhor, moram melhor, são mais bem educadas e vivem mais do que seus concidadãos menos afortunados. Poder-se-á dizer que essas observações são óbvias, mas elas adquirem maior impacto quando se constata que há uma correlação estatística entre a quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha por ano e o número de anos que pode esperar poder ganhá-lo. Mas as consequências da localização dentro do sistema de classes vão mais além. As diferentes classes de nossa sociedade não só vivem de maneira diferente quantitativamente, como também vivem em estilos diferentes qualitativamente, estilos de vida, visões de mundo. Um sociólogo competente, diante de 2 índices básicos de classe, como renda e ocupação, é capaz de fazer uma longa lista de prognósticos sobre o indivíduo em questão, mesmo que nenhuma outra informação lhe seja dada. Como todas as outras previsões sociológicas, esses prognósticos terão um caráter estatístico, ou seja, serão afirmações de probabilidade e terão uma margem de erro. No entanto, poderão ser bastante precisas. Conhecendo essas 2 informações a respeito de determinado indivíduo, o sociólogo será capaz de oferecer palpites inteligentes a respeito do bairro da cidade onde esse indivíduo mora, bem como sobre o tamanho e o estilo da sua casa. Poderá também fazer uma descrição geral da decoração interior e conjecturar sobre os tipos de quadro
na parede e sobre os livros e revistas nas estantes. Poderá ainda calcular o tipo de música que o indivíduo gosta de ouvir, e até mesmo se ele costuma ouvi-la em concertos, na vitrola ou no rádio. Mas o sociólogo poderá ir adiante, pode predizer os clubes e associações de que o indivíduo em questão é sócio, e qual a igreja que ele frequenta, ou nenhuma, né? Pode estimar seu vocabulário, sua maneira de falar, etc. Pode avaliar a filiação política do indivíduo e sua opinião sobre várias questões públicas. Pode prever seu número de filhos e ainda se ele tem relações sexuais com a mulher com as luzes acesas ou apagadas. Poderá fazer algumas afirmativas sobre a probabilidade do cidadão ser acometido por várias doenças físicas e mentais. Como já vimos, ele será capaz de situar o homem num quadro atuarial de expectativas de vida. Finalmente, se o sociólogo decidisse verificar todos esses palpites e solicitasse uma entrevista ao indivíduo em questão, ele será capaz de estimar as possibilidades de que a entrevista seja inclusive negada. Muitos dos elementos a que acabamos de nos referir são criados por controles externos em qualquer classe dada. Assim, o gerente de uma empresa que tiver o endereço errado, entre aspas, e a mulher errada, entre aspas, será submetido a uma considerável pressão para mudar ambos. O indivíduo de classe trabalhadora que desejar frequentar uma igreja de classe média superior será levado a entender em termos inequívocos que, entre aspas, se sentiria mais satisfeito em outro lugar. Ou a criança de classe média inferior com inclinações para a música de câmara se defrontará com fortes pressões para corrigir essa aberração e adquirir interesses musicais mais consonantes com os de sua família e de seus amigos. Contudo, em muitos desses casos, a aplicação de controles externos será de todo desnecessária, uma vez que a probabilidade de ocorrência desses desvios, entre aspas, é realmente mínima. A maioria dos indivíduos aos quais está aberta uma carreira de executivo casa-se com um tipo, entre aspas, certo de mulher, quase que por instinto. E as crianças de classe média inferior têm seus gostos musicais formados bem cedo, e de maneira tal a se tornarem relativamente imunes às seduções da música de câmara. Cada ambiente de classe forma a personalidade dos seus membros através de inumeráveis influências, que começaram ao nascimento e se estendem até a formação do curso secundário ou ao reformatório, conforme o caso. Só quando essas influências formativas, de alguma forma, não conseguem alcançar o objetivo, é que se faz necessária a ação dos mecanismos de controle social. Portanto, ao tentar compreender a importância de classe, estamos não só examinando outro aspecto de controle social, como estamos também começando a vislumbrar a maneira como a sociedade penetra nos recônditos da nossa consciência, uma coisa sobre a qual nos alongaremos no próximo capítulo. Ressalte-se nesse ponto que essas observações sobre classe não pretendem de maneira alguma constituir uma acusação colérica contra a nossa sociedade. Existem, de certo, alguns aspectos de diferenças de classe que poderiam ser modificados por certas espécies de engenharia social, como a discriminação de classe na educação e as desigualdades de classe na assistência médica. Entretanto, nenhum volume de engenharia social modificará o fato básico de que os diferentes ambientes sociais exercem diferentes pressões sobre seus membros, ou que algumas dessas pressões contribuem mais do que outras para o sucesso, segundo a maneira como o sucesso for definido numa dada sociedade. Há bons motivos para se crer que algumas das características fundamentais de um sistema de classes, às quais acabamos de nos referir, são encontradas em todas as sociedades industriais ou em processo de industrialização, inclusive nas governadas por regimes socialistas que negam em sua ideologia oficial que haja a existência de classe. Entretanto, se a localização num determinado extrato social tem essas amplas consequências numa sociedade relativamente aberta como a nossa, é fácil imaginar quais serão as consequências em sistemas mais fechados. Nesse ponto, nos reportamos mais uma vez à instrutiva análise feita por Daniel Lerner
sobre as sociedades tradicionais do Oriente Médio, nas quais a localização social fixava a identidade e as expectativas de vida de uma pessoa, até mesmo na imaginação, num grau que a maioria dos ocidentais acharia difícil até de compreender. Entretanto, antes da Revolução Industrial, as sociedades europeias não eram muito diferentes, na maioria de suas camadas, do modelo tradicional de Lerner. Em tais sociedades, pode-se saber o que é um homem apenas conhecendo-se sua posição social. Da mesma forma que se pode olhar para a testa de um hindu e ver nela a marca de sua casta. Contudo, até em nossa própria sociedade, existem outros sistemas de estratificação, por assim dizer, sobrepostos ao sistema de classe, muito mais rígidos que esse sistema, e que, por conseguinte, determinam de maneira muito mais severa toda a vida de um indivíduo. Um exemplo notável disto na sociedade americana é o sistema racial, que a maioria dos sociólogos considera uma variedade do sistema de castas. Em tal sistema, a posição social básica de um indivíduo, isto é, a fixação de sua, entre aspas, casta, é determinada ao nascer. Pelo menos em teoria, ele não tem absolutamente nenhuma possibilidade de modificar essa posição no decorrer de sua vida. Por mais rico que um homem se torne, sempre será negro, ou por mais baixo que um homem caia em termos dos costumes de sua sociedade, sempre será branco. O indivíduo nasce em sua casta, tem de viver toda a vida dentro dela e dentro dos limites de conduta prescritos. É claro que deve casar-se e procriar dentro dessa casta. Na realidade, pelo menos em nosso sistema racial, existem algumas possibilidades de trapaça, isto é, negros de pele clara, entre aspas, passarem por brancos. Entretanto, essas possibilidades em pouco alteram a eficácia total do sistema. Os fatos deprimentes do sistema racial americano são por demais conhecidos para exigirem maior elaboração aqui. É claro que a localização social de um indivíduo como negro, mais no sul do que no norte, mas com menos diferenças entre as duas regiões do que brancos farisaicos do norte habitualmente proclamam, implica numa drástica redução de possibilidades existenciais determinadas pela classe. Na verdade, as possibilidades de mobilidade social de um indivíduo são nitidamente determinadas pela sua localização racial, uma vez que algumas das desvantagens mais prementes dessa última são de caráter econômico. Assim, a conduta, as ideias e a identidade psicológica de um homem são moldadas pela raça de maneira muito mais decisiva do que pela classe. A força repressora dessa localização social pode ser vista em sua forma mais pura, se é que tal adjetivo pode ser aplicado, mesmo num sentido quase químico, a um fenômeno tão revoltante, na etiqueta racial da sociedade tradicional do sul dos Estados Unidos, na qual todo e qualquer caso de interação entre membros das duas, entre aspas, castas, era regulado num ritual estilizado, projetado com todo cuidado, para honrar uma das partes e humilhar a outra parte. Um negro se arriscava à punição física e um branco a extremo opróbrio, ostracismo, isolamento, pela mais leve violação do ritual. A raça era muito mais importante do que o lugar onde uma pessoa podia morar e a quem podia ligar-se. Determinava a inflexão vocal, os gestos, as piadas de uma pessoa e até se infiltrava em seus sonhos de salvação. Em tal sistema, os critérios de estratificação tornavam-se obsessões metafísicas, como no caso da senhora sulista, que expressava a convicção de que sua cozinheira iria sem a menor dúvida para o céu das pessoas de cor. Um conceito muito usado em sociologia é o de definição da situação. Assim chamado pelo sociólogo americano W. Thomas, significa que uma situação social é o que seus participantes acreditam que ela seja. Em outras palavras, para as finalidades de um sociólogo, a realidade é uma questão de definição, de interpretação, de contexto, de atribuição de significado.
É por isso que o sociólogo deve analisar atentamente muitas facetas da conduta humana que em si mesmas são absurdas ou ilusivas. No exemplo do sistema racial acima mencionado, um biólogo ou um antropólogo poderá olhar as convicções raciais dos brancos sulistas e declarar que tais convicções são inteiramente falsas. Poderá então negá-las como apenas mais uma mitologia produzida pela ignorância e pela má vontade humanas arrumar suas coisas e ir embora. A tarefa do sociólogo, porém, só está começando. De nada lhe adianta rejeitar a ideologia racial sulista como uma imbecilidade científica. Muitas situações sociais são, na verdade, controladas pelas definições de imbecis. Na verdade, a imbecilidade que define a situação faz parte do material de análise sociológica. Assim, a compreensão operacional que o sociólogo tem de realidade é um tanto peculiar, questão a qual retornaremos. No momento, o importante é observar que os controles inexoráveis pelos quais a localização social determina a nossa vida não são eliminados com o desmascaramento das ideias que sustentam esses controles. E a história não acaba aqui. Nossas vidas são dominadas não só pelas inanidades de nossos contemporâneos, como também pelas de homens que já morreram há várias gerações. Além disso, cada inanidade ganha credibilidade e reverência com cada década passada desde sua promulgação. Como Alfred Schultz observou, isso significa que cada situação social em que nos encontramos não só é definida por nossos contemporâneos, como ainda é pré-definida por nossos predecessores. Como não se pode redarguir a nossos ancestrais, já morreram, comumente é mais difícil nos livrarmos de suas fatídicas heranças do que das tolices criadas em nossa própria geração. Esse fato é expresso no aforisma, segundo o qual os mortos são mais poderosos que os vivos. É importante acentuar esse ponto, porque ele nos demonstra que até mesmo nas áreas em que a sociedade aparentemente nos permite alguma opção, a mão poderosa do passado estreita ainda mais essa opção. Como exemplo, voltemos a um incidente já evocado, a cena de um casal de namorados ao luar. Imaginemos ainda que essa ocasião seja decisiva, na qual uma proposta de casamento é feita e aceita. Ora, sabemos que a sociedade contemporânea impõe consideráveis limitações a essa escolha, facilitando-a bastante no caso dos casais que se ajustam nas mesmas categorias socioeconômicas e criando graves obstáculos nos casos em que não existe essa concordância. No entanto, também é claro que até mesmo nos pontos em que eles, que ainda estão vivos, não fizeram nenhuma tentativa consciente para limitar a escolha dos participantes nesse drama específico, eles, entre aspas, que já morreram, escreveram o script de quase toda a cena social. A ideia de que a atração sexual pode ser traduzida em emoção romântica foi maquinada por menestréis de vozes aveludadas, que excitavam a imaginação de damas aristocráticas mais ou menos no entorno do século XII. A ideia de que um homem deveria fixar seu impulso sexual de modo permanente e exclusivo numa única mulher, com quem ele deve dividir o leito, o banheiro e o tédio de milhares de cafés da manhã remelosos, foi produzida por teólogos misantrópicos um pouco antes. E a premissa de que a iniciativa desse acordo maravilhoso deva partir do macho, com a fêmea sucumbindo graciosamente à arremetida impetuosa de suas carícias, remonta às eras pré-históricas em que, pela primeira vez, guerreiros selvagens investiam contra alguma pacífica aldeia matriarcal, arrastando suas filhas. Da mesma forma como todos esses vetustos personagens prepararam a estrutura básica, dentro da qual se desenrolarão as paixões do nosso casal. Também cada um dos estágios de suas relações recíprocas foi pré-definido, foi pré-fabricado, ou, se o leitor preferir, foi fixado. Não se trata apenas do fato de se esperar que os dois se apaixonem e contratem um casamento monogâmico, no qual a moça renunciará ao sobrenome de solteira e o rapaz à solvência financeira. Que esse amor deva ser fabricado a todo custo para que o casamento não pareça insincero a todos os envolvidos, ou que a igreja ou o Estado vigiem
amenage com toda a atenção uma vez estabelecida, embora tudo isso constitua normas fundamentais, estipuladas séculos antes de os protagonistas sequer nascerem. Além disso, cada um dos estágios, do namoro e do noivado, é também estabelecido por um ritual social e, embora sempre haja margem para improvisações, uma variação excessiva nos padrões certamente porá em perigo toda a operação. Assim, nosso casal começa com idas ao cinema, passa encontros na igreja, reuniões de família, começa de passeios de mãos dadas, passa explorações hesitantes, e aquilo que inicialmente desejava guardar para depois, começa com planos para uma saída à noite e passa planos para nova residência, sendo que a cena ao luar ocupa seu lugar adequado na sequência cerimonial. Nenhum dos dois inventou esse jogo, ou qualquer uma de suas partes. Apenas decidiram jogá-lo um com o outro, e não com terceiros. Tampouco tem muita margem de escolha quanto ao que acontecerá depois da troca ritual de proposta e resposta. Familiares, amigos, clérigos, igreja, vendedores de joias, corretores de seguros, floristas, decoradores, garantem que o restante do jogo continue a ser praticado dentro das regras sociais estabelecidas. Tampouco esses guardiães da tradição têm de exercer alguma pressão sobre os protagonistas, uma vez que as expectativas de seu mundo social há muitos anos foram integradas em suas próprias projeções de futuro, ou seja, eles desejam exatamente aquilo que a sociedade espera deles. Se as coisas se passam assim nas esferas mais íntimas da nossa existência em sociedade, é fácil constatar que não mudam muito em quase todas as situações sociais encontradas no decorrer da vida de um indivíduo. Quase sempre o jogo já foi, entre aspas, arrumado, muito antes de o indivíduo entrar em cena. Tudo quanto nos resta, em geral, é jogá-lo com mais ou menos entusiasmo. O professor que entra na sala para dar aula, o juiz que pronuncia a sentença, o pregador que enfastia sua congregação, o general que dá ordem de ataque à sua tropa. Todas essas pessoas estão empenhadas em ações já pré-definidas, dentro de limites muito estreitos e protegidos por imponentes sistemas de controles e sanções. Tendo em mente essas considerações, podemos agora chegar a uma compreensão mais exata do funcionamento das estruturas sociais. Um útil conceito sociológico em que basear essa compreensão é o conceito de instituição social. Geralmente se define instituição como um complexo específico de ações sociais. Podemos dizer assim que lei, classe, casamento, religião organizada sejam instituições. Essa definição ainda não nos informa a maneira como a instituição se relaciona com as ações dos indivíduos envolvidos. Arnold Gehlen, sociólogo alemão contemporâneo, ofereceu uma resposta sugestiva a essa questão. Gehlen concebe a instituição como um órgão regulador que canaliza as ações humanas quase da mesma forma como os instintos canalizam o comportamento animal. Em outras palavras, as instituições sociais proporcionam métodos pelos quais a conduta humana é padronizada, obrigada a seguir por caminhos considerados desejáveis pela sociedade. E o truque é executado ao se fazer com que esses caminhos pareçam ao indivíduo como os únicos possíveis. Citemos um exemplo. Como não é preciso ensinar os gatos a caçar ratos, existe aparentemente alguma coisa no equipamento congênito de um gato, um instinto, se o leitor gostar do termo, que o faz agir assim. Presumidamente, quando o gato avista um rato, alguma coisa que ele diz, coma. Não se pode dizer que o gato resolve atender esse apelo interior. Ele simplesmente segue a lei de seu ser mais íntimo e arremete contra o pobre camundongo. O gato não tem outra alternativa. Mas agora voltemos ao casal, cujo namoro analisamos anteriormente. Quando nosso rapaz viu pela primeira vez a moça, com quem representaria a cena social ao luar, ou se não foi na primeira vez, algum tempo depois, também ouviu uma, entre aspas, voz interior, que lhe dava uma ordem. E seu comportamento subsequente demonstra que ele também não pôde resistir a essa voz de comando. Não, essa ordem imperativa não é essa
em que o leitor provavelmente está pensando. Esse imperativo nosso rapaz compartilha congenitamente com gatos, chimpanzés e crocodilos e não nos interessa muito. O imperativo que nos interessa é aquele que lhe diz: case-se. Ao contrário do gato, nosso rapaz não nasceu com esse imperativo, no sentido de instinto, né? Ele lhe foi instilado pela sociedade, reforçado por incontáveis pressões sociais de histórias de família, educação moral, religião, dos meios de comunicação e da propaganda e publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, o casamento é uma instituição. No entanto, a maneira como conduz o comportamento para canais pré-determinados é muito semelhante à atuação dos instintos em seus setores. A veracidade disso se torna óbvia quando tentamos imaginar o que nosso jovem faria na ausência de um imperativo institucional. Poderia naturalmente fazer um número quase infinito de coisas. Sei lá, poderia manter relações sexuais com a moça, deixá-la e nunca mais voltar a vê-la. Poderia esperar que seu primeiro filho nascesse e depois pedir ao tio materno da moça que o criasse por ele. Poderia reunir 3 amigos e propor tomar a moça em comum como esposa. Poderia incorporá-la a seu harém, juntamente com as outras 23 mulheres que já vivem lá. Em outras palavras, dado seu impulso sexual e seu interesse naquela moça específica, o rapaz estaria num impasse bastante sério, mesmo supondo que ele tivesse estudado antropologia e soubesse que todas as opções acima mencionadas constituem atitudes normais em certas culturas humanas. Ainda assim, ele estaria em apuros para decidir qual seria o caminho mais conveniente no caso. Já percebemos então que o imperativo institucional faz para ele. O imperativo protege-o desse impasse. Ele exclui todas as outras opções em favor daquela que a sociedade pré-definiu para ele. Até mesmo afasta essas outras opções da sua consciência. Apresenta-lhe uma espécie de fórmula. Desejar é amar, amar é casar. Tudo quanto lhe resta fazer agora é retrilhar o caminho preparado para ele nesse programa pré-definido. Isso poderá apresentar um número bastante grande de dificuldades, mas são dificuldades de natureza muito diversa das enfrentadas por algum protomacho que encontrasse uma protofêmea numa clareira da floresta primal e tivesse de elaborar um modus vivendi viável com ela. Em outras palavras, a instituição do casamento serve para canalizar a conduta do nosso rapaz, fazê-lo seguir um determinado tipo de comportamento. A estrutura institucional da sociedade proporciona uma tipologia para as nossas ações. Só muito, muito raramente é que temos necessidade de imaginar novos tipos segundo os quais nos conduzir. No mais das vezes, podemos no máximo escolher entre o tipo A e o tipo B, tendo ambos sido pré-definidos a priori. Poderíamos decidir entre ser artista ou homem de negócios. Em ambos os casos, porém, encontraríamos pré-definições bastante precisas do que é que devemos fazer. E nenhum dos dois estilos de vida terá sido inventado por nós. Outro aspecto do conceito de Gehlen da instituição a salientar, porque ele será importante mais para frente, é o da aparente inevitabilidade dos seus imperativos. Ou seja, o rapaz médio da nossa sociedade não só rejeita as opções de poliandria ou poliginia, como pelo menos para si julga-as literalmente inimagináveis, não consegue imaginar. Acredita que o rumo de ação pré-definido institucionalmente seja o único que ele poderia jamais tomar. O único de que é ontologicamente capaz é de presumir que, caso refletisse sobre a perseguição que move ao camundongo, o gato chegasse à mesma conclusão. A diferença está em que o gato chegaria à conclusão correta, ao passo que o rapaz está enganado. Tanto quanto sabemos, um gato que se recusasse a perseguir camundongos, aí sim constituiria uma monstruosidade biológica, talvez o resultado de uma mutação, certamente um traidor, entre aspas, da própria essência dos felinos. Entretanto, sabemos perfeitamente que ter muitas mulheres, ou ser um entre muitos maridos, não representa uma traição da condição humana em qualquer sentido biológico ou mesmo da virilidade.
E como tais opções são possíveis a árabes e tibetanos, respectivamente, devem também ser biologicamente possíveis ao nosso rapaz. Na verdade, sabemos que se ele tivesse sido tirado do berço e levado para esses lugares exóticos, Tibete e os países árabes, não teria crescido como o típico rapaz norte-americano, de sangue quente, algo mais que ligeiramente sentimental de nossa cena de luar, e se teria transformado num lúbrico polígamo na Arábia ou num tranquilo marido entre inúmeros maridos no Tibete. Ou seja, ele está enganando a si mesmo, ou mais exatamente, ele está sendo enganado pela sociedade, quando encara seu rumo de ação nessa questão como inevitável. Isso significa que toda estrutura institucional tem de depender da fraude e que toda existência em sociedade traz consigo um elemento de má-fé. Esse vislumbre da realidade pode parecer profundamente deprimente a princípio, mas como veremos, ele na verdade nos oferece a primeira nesga de uma visão de sociedade um pouco menos determinista que aquela que até agora obtivemos. No momento, contudo, nossas considerações sobre a perspectiva sociológica nos conduziram a um ponto em que a sociedade mais parece uma gigantesca prisão que qualquer outra coisa. Passamos do contentamento infantil de se possuir um endereço à percepção adulta de que a maior parte da correspondência é desagradável, e a compreensão sociológica só nos ajudou a identificar mais de perto todos os personagens, vivos e mortos, que gozam do privilégio de nos oprimir. O pensamento sociológico que mais se aproxima dessa concepção de sociedade é o associado a Emile Durkheim e a sua escola. Durkheim ressaltava que a sociedade é um fenômeno sui generis, isto é, ela representa uma realidade compacta, que não pode ser reduzida a outros termos ou para eles traduzida. Durkheim afirmou ainda que os fatos sociais são coisas no sentido de possuidoras de uma existência objetiva que é externa a nós, tanto quanto os fenômenos da natureza. Durkheim agiu assim sobretudo para proteger a sociologia de ser tragada pelos psicólogos de espírito imperialista, mas sua concepção é importante, ainda que excluamos essa preocupação metodológica. Uma coisa, entre aspas, é algo como uma pedra, por exemplo, com que se topa algo que não deixa de existir mediante um simples desejo. Uma coisa é aquilo contra a qual se investe em vão, aquilo que existe apesar dos nossos desejos e das nossas esperanças, aquilo que por fim pode cair sobre a cabeça de uma pessoa e matá-la. É nesse sentido que a sociedade constitui uma coleção de coisas, de fatos objetivos. É possível que a instituição social que melhor ilustre essa qualidade da sociedade sejam as leis. A seguirmos a concepção durkheimiana, portanto, a sociedade se manifesta como um fato objetivo aos indivíduos. Ela existe. É algo que não pode ser negado e que se tem de levar em conta. A sociedade é externa a nós, ela nos cerca, circunda a nossa vida por todos os lados. Estamos na sociedade, localizados em setores específicos de um sistema social. Essa localização predetermina e predefine quase tudo que fazemos em vida, da linguagem até a etiqueta, das nossas convicções religiosas, até a probabilidade de que venhamos a cometer um suicídio. Uma menção clara à obra O Suicídio de Emile Durkheim. Nossos desejos não são levados em consideração nessa questão de localização social. E nossa resistência intelectual àquilo que a sociedade aprova ou proíbe, tão pouco importa, na melhor das hipóteses. A sociedade, como um fato objetivo e externo, manifesta-se sobretudo na forma de uma coerção. Suas instituições moldam nossas ações e até mesmo nossas expectativas, ou seja, o que a gente espera da vida. Recompensam-nos na medida em que nos ativermos aos nossos papéis sociais. Se saímos fora desses papéis, a sociedade dispõe de um número quase infinito de meios de controle e coerção. As sanções da sociedade são capazes a todo momento da existência de nos isolar entre os outros homens, expor-nos ao ridículo, privar-nos de nosso sustento e de nossa liberdade e, em último recurso,
privar-nos da nossa vida. A lei e a moralidade da sociedade podem apresentar complexas justificativas para cada uma dessas sanções, e a maioria de nossos concidadãos aprovará que sejam usadas contra nós como castigo por nosso desvio social. Finalmente, estamos localizados na sociedade não só no espaço, mas também no tempo. Nossa sociedade constitui uma entidade histórica que se estende temporariamente, além de qualquer biografia individual. A sociedade nos precedeu e continuará existindo depois que nós morrermos. Nossas vidas não são mais que episódios em sua marcha majestosa pelo tempo. Em suma, a sociedade constitui as paredes do nosso encarceramento na história.